Olá, pessoal! Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui. Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e sempre curta, comenta, compartilha, que esse engajamento, essa interação faz com que o nosso canal seja reconhecido pelo YouTube, que não é um canal pejorativo, e ele seja cada vez mais visualizado, expandindo a palavra de Deus para o mundo todo, né? Para mais pessoas. Afinal de contas, esse canal não é pra gente. É criado por ordem do Senhor para que a sua palavra seja divulgada, para que ative a fé nas pessoas, para que conheça cada vez mais a sua palavra. E somos muito agradecidos com seu like. Quem ama ao Senhor, quem ama Jesus, já vai curtindo o nosso vídeo e vamos lá para o vídeo de hoje. E hoje, graças a Deus, vamos falar um assunto que tem um pouco de sal, tempero, né? E esse assunto é muito importante. Mas sempre antes de começar um assunto da palavra de Deus, que está escrita na Bíblia, nós vamos fazer aquela oração inicial. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus nosso Pai, Senhor Jesus nosso Mestre, Espírito Santo de Deus, na autoridade que o Senhor nos deu, vinde a nós, preenche-nos com teu Espírito, usa-nos da forma que o Senhor queira utilizar. Somos aqui como seus servos, estamos como teu meio para proferir a tua palavra. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento e entendimento. Aos nossos seguidores, a todos que estão ouvindo este vídeo, aqueles que ainda chegarão até ele, que o Senhor, através da sua palavra, passe tudo o que for necessário. Revele-se cada vez mais, Senhor, a nós. Queremos te conhecer, meu Pai, cada vez mais. Assim como o Senhor se apresentou para Moisés, para Abraão e para tantos heróis da fé, se revele para nós, meu Deus. Nós queremos a nossa salvação, nós queremos seguir aos teus passos. Ensina-nos a andar nos seus caminhos. Fique conosco hoje e sempre. Amém. Amém. E a palavra de hoje que nós vamos colocar no coração de vocês e também está no nosso, é a palavra que fala sobre o sal da terra. E os livros que separamos com muita alegria hoje é Mateus, Gênesis, Levítico, Reis, Colossenses. E começamos então por Mateus, capítulo 5, que vai do versículo 13. Vamos lá? Está escrito: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha que interessante essa passagem em Mateus, no livro de Mateus. Ele diz que o sal da terra é o que dá o tempero necessário, né, para que as coisas aconteçam. O sal ele tem duas funções: dar sabor e conservar o alimento. Antes do encontro com Deus, a vida é como um sal sem gosto, sem graça, sem sentido. Mas após o novo nascimento, tudo passa a ser diferente, pois a pessoa passa a ter plenitude da vida em todos os sentidos e se torna uma boa referência para aqueles que estão ao seu redor. Assim, o nascido de Deus tem luz própria e influencia
todos à sua volta. Enquanto permanece na presença do Altíssimo, levará a paz que recebeu as pessoas sofridas, mas se abandonar a fé, não terá mais nenhuma utilidade ao Senhor e ao seu destino é ser pisado pelos homens. Olha como é interessante você ter sal em sua vida, né? Sim. E passar isso para as pessoas. Se não tiver, o próprio Jesus fala, lançai fora. Lançai fora. Não tem sentido nenhum. Não tem sentido. Isso é muito importante. Nós temos que saber dosar, ter a medida certa. Sim, tudo é equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E Deus é assim, né? Equilíbrio, né? Isso. Nem mais, nem menos. Certinho ali. Sim. Né? Também vemos em Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Muito bem. Que diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por que aconteceu isso? Isso aqui é a história quando Ló saiu junto. Ló, na verdade, vamos explicar desde o início. Ló estava junto com Abrão. Chegou um momento que Ló não estava mais podendo ficar ali com Abrão, porque todos que cuidavam das suas ovelhas, seus pastores, estavam entrando em conflito com os pastores de Abrão. Então, Abrão começou a perceber isso, que está tendo contenda. E não pode, né? Vocês sabem, contenda não pode existir. Como nós falamos ontem, né? De pacificação. Na pacificação, isso, apaziguar as coisas. Veja que um vídeo ele é linkado com o outro, porque a palavra vem de Deus e ela chega até nós. Então, como Abraão viu que estava tendo contenda com o próprio sobrinho, ele chegou, subiu ao monte e falou: ou você vai para o lado da campina, ou você vai para o lado onde é mais deserto, onde é árido. Então Ló, achando que ele estava sendo esperto em falar para Abrão: olha, eu vou para o lado da campina, onde tem floresta, onde tem fruta, onde tudo dava, né? Então ele viu aquela paisagem bonita de um lado e do outro não tinha isso. Não tinha nada, né? Tinha começado do zero. E olha que interessante, ele não sabia, né? Porque ele levou de Abrão a metade do rebanho, levou embora e falou: bom, agora eu vou ter prosperidade, porque lá é uma cidade. E ele foi para a cidade de Sodoma e Gomorra. Achando que estava já se beneficiando, isso. Levando o melhor. E a mulher de Ló, ela queria conforto, ela queria só coisas grandes, luxúria. E olha como Deus foi assim, muito sábio, né? Levou Ló para essa cidade, onde tudo era vaidade, tudo é luxúria. E vocês lembram, né, pessoal, que tudo que é luxúria, vaidade é do mal, do pecado, do diabo. Porque ele que gosta dessas coisas, né? Então ele viveu naquela cidade, só que todo aquele gado, todos aqueles pastores que cuidavam do rebanho, nessa cidade de Sodoma e Gomorra, eles acabaram se perdendo. Tinha muita perversidade. Muita perversidade, né? E acabou ocorrendo que Ló começou a ficar sem nada, ficou falido, né? Então Deus olhou para aquela cidade que só tinha perversidade, né? Prostituição, tinha bebedices. Oi? Bebedices. Queriam aproveitar, achavam que lá em Sodoma e Gomorra eles eram os reis, né? E que lá eles faziam o que queriam, né? E eles eram bem agressivos, né? Então, Ló, que estava lá, começou a perder tudo aquilo que, quando ele estava com Abrão, que é o que tinha a bênção, e não só ser abençoado em algumas coisas, né? Ter algumas bênçãos. Ele era o abençoado, né? Onde ele fosse, ele ia prosperar, Abrão. E não que nem Ló, que era só abençoado com algumas coisas, né? Bom, enfim, aconteceu que um anjo veio e falou para Ló sair da cidade, que aquela terra, né, aquela cidade seria destruída. Quando ele saiu, o anjo falou para ele: ó, vão embora,
Não olhem para trás. Então, assim, Deus já falou para o anjo o que tinha que fazer, né? Deu uma ordem, né? Para não desobedecer. Vão, peguem suas filhas e fujam. Não olhem para trás. A mulher de Ló, no alto da campina, viu que estava caindo, né, o fogo do céu e acabando com a cidade. Ela olhou para trás e desobedeceu e virou uma estátua de sal. Sim. Né? A desobediência dela causou isso. Então, aconteceu isso. Né? Foi um dos pontos da desobediência, que ela virou uma estátua de sal. Com isso, a gente consegue ver que nós temos em Levítico, no capítulo 2, vamos até Levítico 13, as ofertas dos alimentos temperados, né? Como que era o sal da aliança. Está escrito assim: e todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperadas com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimentos, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. Olha que interessante. Quando você faz a sua oferta, você tem que dizer: olha, Senhor, esta minha oferta é o sal que eu tenho, é a aliança de sal contigo. Então eu te ofereço. Com sabor, né? Com vontade. Sim. Né? Não é uma coisa que dá de obrigação. Não é aquele sal em excesso que você não consegue nem saborear. Tem aquela medida certa. Então aquela oferta é na medida certa, que é oferecida a Deus, fazendo o sal da aliança com Deus. E você tendo esse sal da aliança com Deus, tudo prosperará, tudo dará certo, porque você está com uma aliança direto com o nosso Pai. Sim, nada por obrigação. Nada por obrigação. Tudo por bom grado, bom gosto. Isso. E o sal também foi utilizado em outros lugares. Olha só, o sal, ele também foi purificado, né? Servido para purificar. Olha só, no livro de Reis, então 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, está escrito: então saiu ele ao manancial das águas, e deitou-se sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Olha que interessante, queridos. Quando ele diz isso, ele está dizendo que aquelas águas que eram impróprias, né, que estavam ali, impróprias, que estava causando infertilidade nas pessoas. Por quê? Morte, né? Porque vejam, por que isso? Porque o mal, ele estava agindo em cima daquelas águas. Porque Deus falou no início, lá em Gênesis, o seguinte: frutificai e multiplicai. Olha como, né, por meio da água que estava totalmente sem poder consumir, imprópria, estava causando infertilidade. Então não ia ter descendência. Começou as pessoas daquela cidade não terem mais filhos, porque estava causando infertilidade. E hoje nós vemos, né, os mares, né, são águas salgadas e curam, né? Isso. E essas águas de Jericó tornaram-se impróprias para o consumo e estavam prejudicando o plantio. No entanto, o profeta lançou uma porção de sal na fonte das águas, e elas foram descontaminadas. Não foi o sal usado por Eliseu o responsável pelo milagre, e sim o poder do Altíssimo. A palavra de Deus colocada em prática tem a capacidade de limpar o homem da esterilidade e da morte causada pelo pecado. Quando a direção divina é obedecida, todo o interior humano é purificado e limpo para produzir frutos. Olha o que a gente falou em Gênesis, ele fala aqui, né, que foi a purificação, a limpeza, e voltou as pessoas a serem frutificar, ter frutos. Sim.
Isso é muito interessante porque a gente vê como o sal é importante, né? E você tem que ter sal na sua comida, né? Sim. Tá? Porque ela se faz necessária. Sempre no ponto ideal, né? Então sempre, quando temperar a comida, não só colocar lá o sal e pronto. Você tá colocando vida, sabor àquela comida, que Deus consagra aquela comida, que é, né, por tempero, que abençoe, que multiplique o alimento no seu lar. Assim também o sal, que é o tempero no seu casamento, na sua família, que seja também para vir dar sabor. Tudo na medida certa. Né? Nem mais e nem menos. E quais são os principais significados do sal na Bíblia? Ela tem a conservação, ela tem a fidelidade e pureza, tem a sabedoria, né? E ação e propósitos. Logo a Cá vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Para você entender melhor. Se o sal é uma forma que você tem na sua vida, ele é utilizado também o sal nas conversas, né, Cá? Sim. Porque o saber falar e responder a cada pessoa tem a medida certa do sal. Deus dá uma boca, né, e 2 ouvidos. Para quê? Para a gente possa ouvir mais do que falar. Porque se a gente falar demais, a gente acaba às vezes extrapolando, magoando, machucando. Às vezes é necessário, né, para que possa também frear, né, o saber, né, o outro tem que saber o momento de parar, né? Isso. Então a gente tem que saber utilizar bem. Então o sal, dessa forma, né, quem está dizendo é para responder aquela pessoa de forma certa, né, sem ferir, sem magoar. E também às vezes é necessário, como Jesus também às vezes usava de forma mais ríspida, para colocar cada um no seu lugar, né? E isso se confirma aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha como é fantástico. O sal esteve presente em toda a Bíblia e ele também foi uma moeda de troca. Era 1 quilo de sal por outro produto ou outro mantimento que a pessoa quisesse. Sim. Por isso pedir sempre para Deus o discernimento nesse momento, né? Que Ele vai conduzindo a questão de como conduzir melhor a palavra, se também se exceder, pedir perdão, desculpas, né? Que Deus reconhece isso, né? Aqui tem uns pontos da conservação que era usado para impedir a deteriorização dos alimentos, representando a capacidade de um cristão preservar a verdade e o bem em um mundo corruptível. Até hoje, né? Nós utilizamos o sal para conservar os alimentos. Os alimentos, né? A carne principalmente, né? Salgar a carne, fazer aquele churrasco, né? Esperto, né? Que o pessoal gosta. Sim, mas né? nunca é demais, né? Nunca é demais. O sal também a fidelidade e pureza, né? Que no contexto da oferta do Senhor, ele era o sal que simbolizava a fidelidade à santidade, ligando-se com o pacto com Deus. Olha como que é um negócio interessante. E também na sabedoria e influência, né? Sim. Né, amor? Que fala aqui que a sabedoria, assim como o sal, salga a terra, conferindo-lhe o sabor e fertilidade, ou seja, uma influência transformadora. Porque a gente falou, utilizar o sal em tudo, né? Para temperar uma relação, para temperar comida, enfim, tudo no ponto certo, nem mais nem menos. Isso, o sal também tem uma ação e um propósito. Jesus ensina que os seus seguidores devem ser agentes de mudança no mundo, espalhando amor e a verdade, como o sal preserva. Sim. Né? Isso é muito curioso. O sal pode ser utilizado nos ambientes também? Onde que a gente pode estar utilizando o sal para dar uma equilibrada nas coisas? Antigamente, né, como você já falou, os hebreus utilizavam o sal como um elemento purificador. Então, nós utilizamos aqui em casa e você também pode utilizar na sua casa o sal em alguns ambientes para purificar, para neutralizar, né, energias que a gente às vezes não vê, mas que existem, né? Então, costumamos utilizar primeiro na entrada de casa, então um recipiente pequenininho,
A gente vai até mostrar um que nós temos aqui, que é bem interessante e curioso. Pote pequenininho. Olha, esse aqui é aquele potinho de remédio, né? Isso, pode ser um exemplo, É um né? exemplo, Uma dosagem tá? pequena. Pode colocar sal grosso ou sal normal. Sal grosso é melhor porque, né? Isso. Depois é fácil manusear. Isso. Uma vez por semana, de preferência aos domingos, que é o dia de primícia, que é o dia que nós vamos à casa do Senhor. Então, Sempre quando aos retornar, você já preenche com sal. Troca, né? Troca cada domingo, Cada após a domingo. reunião. Então, você preenche com sal grosso e coloca um na entrada de casa, pedindo para o Senhor consagrar, né? Dizendo que todas as pessoas que entrarem na sua casa sejam purificadas e que nenhum mal entre na sua casa, barrando as portas ali com o sal de purificação. Isso. Outro você deixa embaixo da sua cama e da cama das crianças ou de qualquer outra pessoa que resida também na sua casa. Isso, pedindo que os seus sonos sejam tranquilos, harmonizados, sem ter confusão mental para acordar no dia seguinte. A sua noite tem que ser consagrada ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, meu Pai, aqui vou me deitar, que este sal seja um impedimento de qualquer força negativa que venha atrapalhar o meu sono, em nome de Jesus. Sempre utilize em nome de Jesus. Como a própria Bíblia fala e Deus fala, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sempre invocando a Jesus. Outro você utiliza na mesa do escritório ou na mesa que você coloca os documentos, né? Isso. Quando você colocar na mesa do escritório ou na mesa que você vai trabalhar, né, o seu dia, ou na mesa de trabalho, ou que você põe seus documentos. Você põe seus documentos, você diga: Senhor meu Deus, meu Pai, consagre aqui esta mesa, que é uma oportunidade de vir novos trabalhos para mim, que eles sejam frutificados, prósperos, que eu consiga receber muitos clientes, fechar contratos, conquistar novos trabalhos em o nome do Senhor Jesus. Isso. Outro você coloca próximo ao fogão, próximo à sua despensa, né, onde você guarda seus mantimentos, e você fala: Porque você diz ao Senhor: Senhor meu Deus, meu Pai, eu coloco este sal aqui na minha cozinha, perto do meu fogão, onde tem os meus mantimentos, para que nunca falte, que eu sempre tenha o recurso necessário dos meus alimentos e a prosperidade e todo aquele mantimento se faz necessário todos os meses, porque eu sei que em nome do Senhor Jesus nunca faltará. Como diz o Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exatamente. E o outro você coloca na parte central da sua casa, vê mais ou menos onde é o centro da casa, e você coloca lá. E diz: o Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu coloco este sal no centro da minha casa, porque onde há movimentações, podem ter movimentações malignas, atuando na minha casa e fazendo com que as setas cheguem sobre mim. Mas como o Senhor é bendito, eu digo: sal, proteja toda a passagem, que assim tiver, que não seja de Deus, em o nome de Jesus. E assim, então você providencia já seus recipientes pequenos, com um pouquinho de sal grosso ou sal normal, e coloque em cada canto da sua casa, como nós aqui sugerimos, tá bom? Não é obrigatório, é uma sugestão. E lembrando que todo domingo, se quiser colocar hoje, já coloca. Mas domingo, todo domingo, regularmente vocês trocam, tá bom? Jogando sempre em água corrente. O que é água corrente? Pode ser na pia, pode ser no vaso sanitário de descarga, que manda embora toda essa energia que foi absorvida, que vai embora em nome de Jesus. Colocando também no banheiro, se faz necessário. Quando você colocar o recipiente lá, você pode dizer: Senhor Jesus, tudo aquilo que já foi consumido pelo meu corpo e será eliminado, seja descartado. Que a água que tem aqui no banheiro me limpe meu corpo físico, tirando toda a sujeira, tudo aquilo que não presta, em o nome de Jesus. Isso mesmo. Se ficar alguma dúvida, podem colocar nos comentários e utilizem o sal.
para dar sabor à vida de vocês, para dar sabor no alimento e usando sempre com moderação. Aonde vocês forem, levem sal, sejam luz, usando sempre de forma adequada e com equilíbrio. E agora chegou o momento de nós consagrarmos a água e também o azeite. Nesse momento, levante seu copo com água e vamos à oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa água seja a fonte da limpeza, que o Senhor coloque o teu poder. Coloque também o sal necessário para purificar todo o corpo. Senhor, meu Deus, que sejamos limpos, purificados, em nome de Jesus. E o azeite que está aqui, seja agora levantado e seja a proteção necessária para o nosso corpo físico e em todos os ambientes que se faz necessário. Em nome de Jesus. Vocês dois estão sendo consagrados, água e azeite, em nome de Jesus. Recebam o seu milagre, Pode recebam o beber sal da vida, água, o sal da terra, em nome de Jesus. Recebam o sal. E para você que gostou, compartilhe, comente, diga aí se você está sendo sal na vida da pessoa que você ama. Uma seguidora observou que nossa água fica cheia de bolinhas, né? Inclusive, quando a gente pega água, não tem nada, mas depois no término da oração fica cheia de bolinhas. Não sei de vocês, depois vocês observam. Não é água com gás, mas é para vocês verem como é a consagração. Não é uma água, uma simples água, tá, gente? Então, vocês verem como é fato a consagração, tá bom? Então, recebam o milagre. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Curtam, compartilhem, comenta e um grande beijo. Abençoado dia. Abençoado dia. Até o próximo vídeo. Tchau. Abençoados.